Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer à direção da casa pelo convite para fazer o estudo dessa noite e também parabenizar os coordenadores do Departamento Doutrinário por essa iniciativa, pois de certa forma estamos estreitando a distância entre nós, diminuindo essa distância, mesmo que virtualmente, e isso é muito importante. Bem, o tema do estudo que vamos fazer essa noite é queixas. E eu gostaria de começar a nossa reflexão da noite com um provérbio chinês, que diz o seguinte: lamentar aquilo que não temos é desperdiçar aquilo que possuímos. Esse provérbio, ele se encaixa em todas as situações da vida. Vamos entender ele um pouquinho melhor. Quando nós focamos a nossa atenção apenas naquilo que ainda não conseguimos ou não conquistamos, esquecemos de perceber e valorizar todas as graças que já recebemos, porque a todo momento nós estamos sendo agraciados com inúmeras benesses divinas, mas quando focamos a nossa mente apenas naquilo que ainda não conseguimos, nós esquecemos de ver à nossa volta todas as graças, todas as dádivas que recebemos constantemente e perdemos então o nosso tempo na queixa e esquecendo de algo que é muito, muito importante para a nossa felicidade e a nossa evolução espiritual, que é a gratidão. Mas vamos buscar lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 118, um ensinamento muito importante de Emmanuel, que vem nos dizer o seguinte: a queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-iam do volume de tempo perdido. Então, o tempo que perdemos na queixa poderíamos estar utilizando para encontrarmos a solução de nossos problemas. Então, enquanto nós estamos perdidos em lamentar e nos queixar de tudo aquilo que nos acontece, nós estamos perdendo tempo e energia para buscar a solução para o problema que nos aflige. E isso é muito importante. O grande problema da queixa, entretanto, é que ela vai moldando nas pessoas uma personalidade lamuriosa. E pela repetição constante desse vício, isso se torna um desequilíbrio emocional e torna-se, consequentemente, um hábito e passa a ser incorporada ao nosso patrimônio comportamental. E dessa forma, tornando-se um hábito, a pessoa passa a agir de forma natural. A queixa passa a ser algo natural na sua vida, passa a ser algo cotidiano. Ela vê motivo para se queixar de tudo e de todos. Mas vamos ver aqui quais as consequências da queixa. Quando esse hábito passa a ser absorvido pelo subconsciente, a queixa naturalmente começa a se exteriorizar. E começa a se exteriorizar de que forma? Pelos pensamentos, pelas palavras, e torna-se dessa forma uma característica pessoal. E a pessoa passa a ser então aquela pessoa lamuriosa, aquela pessoa que as outras pessoas passam a fugir dela. Por quê? Porque com a queixa, com a lamúria, ela cria em torno de si uma atmosfera densa, uma atmosfera pesada, e isso, consequentemente, impacta as outras pessoas.
Entretanto, logicamente, nós precisamos reconhecer que em alguns momentos da vida passamos por situações desafiadoras, por situações muito difíceis. Porém, mesmo diante das grandes dificuldades, lamentar-se não traz benefício algum. Muito pelo contrário, nubla a nossa mente, nos impossibilitando dessa forma de encontrar os caminhos que nos levem à solução do problema. E a questão que precisa ficar muito clara para todos nós é que não somos vítimas das circunstâncias. E através desse entendimento, teremos então recursos para começarmos a trabalhar na mudança deste hábito tão prejudicial para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Quando passamos a compreender que a vida é regida por leis, as leis naturais ou as leis divinas, nós entendemos então que tudo que nos acontece é sempre resultado de nossas próprias escolhas. E como somos dotados de livre-arbítrio, a cada ato praticado gera-se naturalmente uma consequência, boa ou má, ou seja, uma causa gerando um efeito. E nós vamos encontrar esta lei lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, nas leis divinas, especificamente na lei de justiça, amor e caridade. Deus, Ele está sempre a zelar por nós, está sempre ouvindo nossas solicitações, dando-nos respostas, porém, essas respostas nem sempre vêm da forma que nós gostaríamos, que desejaríamos ou que esperaríamos, mas na forma que precisamos. E sempre visando o nosso bem, a nossa evolução. Então, tudo que Deus faz por nós é visando o nosso crescimento evolutivo, a nossa evolução espiritual. Mas para entendermos melhor a atuação dessas leis em nossa vida, eu vou contar uma pequena história. Há muito tempo, num reino distante, havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Havia, porém, nesse reino, um súdito que em toda situação lhe dizia: meu rei, não desanime, porque tudo que Deus faz é perfeito, Ele não erra. Um dia foram caçar e uma fera atacou o rei. O súdito conseguiu salvá-lo, mas não pôde evitar que ele perdesse um dedo da mão. Furioso, então, esse rei, sem mostrar gratidão por ter sido salvo, o nobre rei disse: Deus é bom? Se ele fosse bom, eu não teria sido atacado e perdido o dedo. O servo apenas respondeu: meu rei, apesar de todas essas coisas, eu só posso lhe dizer que Deus é bom e que mesmo perdendo um dedo, foi para o seu bem. O que Deus faz é perfeito, ele nunca erra. Indignado com a resposta, o rei simplesmente mandou prender o súdito. Porém, tempos depois, saiu o rei novamente para outra caçada. E desta feita foi capturado por selvagens que faziam sacrifícios humanos. Já no altar, pronto para o sacrifício, os selvagens perceberam que lhe faltava um dedo. E então soltaram o rei, pois ele não era perfeito e não poderia dessa forma ser oferecido aos deuses. Esse rei, ao voltar para o palácio, mandou imediatamente soltar o súdito e o recebeu carinhosamente. E ele então falou: meu caro, Deus foi realmente bom comigo. Escapei de ser sacrificado justamente por não ter um dedo.
Mas eu tenho uma dúvida. Se Deus é realmente bom, por que permitiu que você, que tanto o defende, fosse preso? E o súdito então respondeu: meu rei, se eu não estivesse preso, iria com o senhor para a caçada. E como não me falta dedo algum, eu é que teria sido sacrificado. Por isso, lembre-se, tudo que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. E nós, então, refletindo sobre essa história, nós podemos perceber que muitas vezes nós nos queixamos da vida e das coisas que são aparentemente ruins que nos acontecem. E esquecemos, portanto, que tudo tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito em nossa vida. E a queixa, como eu disse anteriormente, nubla a nossa visão. É como se fôssemos acometidos de uma cegueira espiritual. E como nós podemos vencer essa cegueira espiritual? Então agora, para entendermos essa questão, nós vamos refletir um pouquinho sobre a passagem de Marcos, que está no capítulo 10, versículo 46 a 52, que trata da cura do cego Bartimeu. Então, para nós entendermos essa passagem, eu vou lê-la, é uma passagem curta, eu vou lê-la na íntegra e nós vamos refletir um pouquinho sobre ela. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levanta-te, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Vamos então agora refletir com mais profundidade sobre esta passagem maravilhosa que nos traz grandes e importantes reflexões, grandes e importantes ensinamentos. Vamos então começar. Jesus estava caminhando por uma estrada onde tinham muitas pessoas doentes, inclusive Bartimeu. Quando Bartimeu percebeu que era Jesus que estava passando por aquela estrada, ele começou a gritar. E quando ele começou a gritar, ele teve uma atitude diferente das outras pessoas que ali estavam. Ele gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreenderam para que ele se calasse. É importante notar aqui que ali naquele local estavam muitos aleijados, muitos cegos, pessoas com todos os tipos de doenças e desequilíbrios. E é importante também nós entendermos que naquela época era muito comum pessoas com deficiências, porque haviam muitos casamentos entre parentes de primeiro grau, entre primos. Entretanto, em meio a tantos desafortunados, apenas um cego foi curado. Vamos então analisar agora o comportamento emocional de Bartimeu que lhe tornou dessa forma merecedor dessa cura. Primeira questão muito importante a considerar:
Bartimeu era um homem que tinha todos os motivos para desistir da vida e ficar ali sentado na estrada se lamentando. Ele não tinha sequer um nome. Bartimeu não era o seu nome. Em sânscrito, Bar significa filho de. O pai dele, o pai de Bartimeu, era Timeu. Então, ele não tinha sequer uma identidade. Ele era apenas o filho de Timeu. Então, ele tinha todos os motivos para se sentir rejeitado, uma vítima da sociedade e, consequentemente, alguém que não era merecedor de receber aquela graça. No entanto, ele fez Jesus parar no meio do caminho. E por quê? Porque ele tomou uma iniciativa. A mesma iniciativa que fez com que Zaqueu subisse uma árvore para ser visto por Jesus. Porque Zaqueu, ele era baixinho, então ele subiu naquela árvore para que Jesus, que também estava passando por uma estrada, pudesse ver. Nós vemos então na atitude tanto de Bartimeu como de Zaqueu algo chamado proatividade. E o que vem a ser uma pessoa proativa? É aquela que se compromete a modificar as situações à sua volta de forma responsável. Notem bem o que eu falei, de forma responsável. Então, naquele momento, naquela estrada em que Bartimeu estava, a única coisa que ele podia fazer era gritar. E ele usou desse único recurso que tinha naquele momento. Com isso, ele deixa de ser invisível e ele não se cala quando a multidão manda ele se calar. E para nós vencermos essa cegueira espiritual simbolizada aqui em Bartimeu, é preciso que nós nos disponhamos a dar o primeiro passo, para que em seguida Deus possa então agir. Mas vamos entender melhor essa questão ao refletirmos sobre a brilhante análise de Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 133, da passagem de Marcos, versículo 8, que trata sobre a multiplicação dos pães feita por Jesus. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas. Indaga então Emmanuel: teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar quanto ao imperativo de nossa cooperação para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons de vida abundante. E segue Emmanuel: em qualquer terreno de nossas realizações para a vida mais alta, apresentemos a Jesus algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Vamos repetir essa frase. Algumas reduzidas migalhas de esforço próprio e estejamos convictos de que o Senhor fará o resto. Então Deus espera uma atitude pequena da nossa parte, que façamos algo, que nós possamos ir em direção a Deus, que nós possamos dirigir os nossos pensamentos a Deus, para que Ele possa então nos auxiliar, para que Ele possa fazer o resto, como nos diz Emmanuel. Mas voltemos então à trajetória de Bartimeu. Bartimeu, quando ele é chamado por Jesus, ele deixa a capa, levanta depressa e vai ao encontro de Jesus. Esse ato nos traz um ensinamento profundo, que vale aqui uma reflexão. Os mendigos naquela época precisavam de uma autorização do Império Romano para pedir comida e esmolas nas estradas. Esta autorização
era dada através desta capa, de uma capa, da capa que Bartimeu estava usando, que continha um selo. Esse selo era do Império Romano e tinha também uma inscrição que dizia o seguinte: este homem é um mendigo, vive de esmolas. Isso o autoriza a ser um pedinte. Esta capa, ao mesmo tempo em que era o carimbo da vulnerabilidade de Bartimeu, era também um meio de sobrevivência para ele. Mas nem todos os mendigos tinham essa capa, porque para isso era preciso ser cadastrado e nem todos conseguiam ser cadastrados. Então, quando Jesus chama aquele homem e ele solta a capa, nós podemos imaginar que assim que ele soltou, rapidamente outro mendigo pegou aquela capa. Ela não ficou ali no chão. Simbolicamente, Bartimeu estava deixando para trás um passado de estagnação. Para ele não tinha mais volta. Quando ele largou aquela capa, ele estava ali naquele momento tomando um passo definitivo em nossa vida. Mas vamos trazer então essa situação para os dias de hoje. Quantas pessoas hoje permanecem em profundos sofrimentos porque não querem soltar a capa do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da mágoa, a capa do ódio. Tudo isso fruto dessa cegueira espiritual. E quando Bartimeu se aproxima de Jesus, ele pede algo muito objetivo, o que demanda uma grande coragem. Quando Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Ele imediatamente responde: Mestre, eu quero ver novamente. E este, meus irmãos, é um ato de extrema coragem, pois implicitamente Bartimeu está dizendo: eu quero, mestre, a partir de hoje, ser o senhor de minhas escolhas e seguir conscientemente Jesus. Pedir para ver é pedir para ser independente. É dizer: não vou mais ser vítima, não vou mais culpar ninguém pelos meus equívocos. Eu vou me responsabilizar pela minha própria vida. Mas Bartimeu também toma uma atitude profilática, preventiva. Depois que ele larga aquela capa e que ele é curado, ele se levanta e ele passa então a seguir Jesus. E o que isso quer dizer? O que isso significa? Que além de querer voltar a ver, sobretudo, ele não queria mais voltar a ser cego. Ele queria realmente caminhar. Ele queria realmente começar uma nova trajetória em sua vida. Mas para isso, ele precisaria ter uma diretriz, para isso ele precisaria ter um caminho a seguir. E é por isso então que ele decide caminhar a partir daquele momento ao lado de Jesus. Por quê? Porque ele precisaria, a partir disso, pautar a sua vida sobre novos valores morais. Valores esses ensinados pelo Mestre. Seguir Jesus, portanto, significa que o que realmente gera mudança em nossa vida são as nossas atitudes. E essas atitudes, elas precisam vir de dentro para fora. É uma mudança de padrão mental, é uma mudança emocional, é algo que tem que acontecer dentro de nós.
E essa mudança, ela precisa necessariamente vir acompanhada de uma fé coerente e robusta, para que nós tenhamos a consciência que escrever uma nova história na nossa vida depende de novas atitudes, depende de coragem, de força e, sobretudo, de vontade. Seguir Jesus, portanto, significa entender que a felicidade é uma construção pessoal e intransferível e que ninguém, absolutamente ninguém, vai fazer isso por nós. Naquele momento, então, Bartimeu deixou de ser Bartimeu e ele passou a ser o cego que se curou, alguém que venceu as suas próprias limitações pelo esforço próprio. Naquele momento, Bartimeu resgatou a sua própria dignidade. Quantos ensinamentos maravilhosos esta passagem nos traz, não é verdade, meus irmãos? E será que este momento que nós estamos vivendo agora, neste confinamento, será que este momento não está pedindo justamente para que nós venhamos a deixar essa nossa capa do comodismo e essa nossa capa do egoísmo, essa nossa capa do personalismo e venhamos a enxergar o mundo de uma forma mais ampla, porque esse vírus, ele está mostrando para nós que nós não somos autossuficientes, que nós dependemos necessariamente uns dos outros. Todos nós aqui estamos em nossos lares, ansiosos para que voltem as atividades na casa de Flora, para que possamos então rever os nossos amigos, possamos dar um grande abraço, um abraço carinhoso em todos os nossos companheiros de jornada, de trabalho. Por quê? Porque nós estamos valorizando a amizade, nós estamos valorizando o companheirismo, nós estamos valorizando o que vem a ser verdadeiramente essa trajetória de vida compartilhada com os amigos, compartilhada com os nossos familiares, porque muitas pessoas não estão conseguindo nem ver os seus próprios familiares. Então eu tenho certeza que passado este momento nós vamos enxergar a vida de uma outra forma. Mas vamos enxergar de uma outra forma por quê? Porque estamos passando por essa dificuldade. Porque essa dificuldade está abrindo os nossos olhos para novos valores. De uma certa forma, tirando a nossa cegueira espiritual. E então, agora chegando ao final do nosso estudo, eu gostaria de encerrar com uma mensagem de Charles Chaplin, que me foi mandada inclusive por uma amiga. E como nada acontece por acaso, eu achei essa mensagem tão bonita e achei que ela ficaria muito bem, que ela se enquadraria muito bem no estudo desta noite. Então essa mensagem diz o seguinte: nada é para sempre neste mundo, nem mesmo os nossos problemas. O dia mais desperdiçado na vida é o dia em que não sorrimos. Se você ver a lua, verá a beleza de Deus. Se você ver o sol, verá o poder de Deus. Se você ver o espelho, verá a melhor criação de Deus. Então acredite nele e desfrute desta linda viagem chamada vida. Que possamos todos nós, então, meus irmãos,
desfrutar desta linda viagem chamada vida com amor, com dedicação, com companheirismo, com amizade e principalmente com profunda gratidão, porque a gratidão ela irá tirar de nós essa questão da queixa, porque aprenderemos então a valorizar a todos os momentos que Deus nos proporciona, porque Ele está do nosso lado a todo momento, mas precisamos abrir os nossos canais, precisamos abrir a nossa percepção para percebermos essas benesses, para percebermos este amor incondicional de Deus para conosco. Mas somente através da gratidão é que nós perceberemos todas essas bênçãos continuamente, constantemente sendo direcionadas a todos nós. Então, mais uma vez, eu quero agradecer essa oportunidade e deixar a todos o meu abraço fraterno, carinhoso, cheio de saudade, e tenho certeza que esses momentos logo passarão e logo estaremos todos nós juntos novamente para prosseguirmos nessa trilha bendita de trabalho, de esclarecimento, de conhecimento e principalmente de muito amor. Uma boa noite para todos e fiquem com Deus.